Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, este é um momento sublime para mim, onde Deus ele me fornece, me concede o privilégio de ser o transmissor da sua palavra. E na verdade, na realidade, eu agradeço aquelas pessoas, amigas, que bondosamente nos fornece a sua preciosa atenção neste momento. A grande audiência do nosso programa, chegando em todos os bairros da capital e um complexo de várias cidades circunvizinha, a cidade de João Pessoa está nos acompanhando agora. E de coração, o nosso abraço para você que nos está acompanhando através do seu aparelho de som. Aumenta o volume, Deus tem uma palavra para você. Você que ainda não fez uma aliança de fidelidade com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós temos uma reflexão para você, falando daquilo que a Bíblia nos revela. E hoje eu achei por bem trazer um comentário, uma reflexão, uma meditação a respeito de Lázaro, amigo de Cristo, e a sua ressurreição, porque existem lições importantes a serem tiradas deste exemplo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Mas antes, eu desejo ler um texto concernente a este assunto no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo de número 21 ao versículo de número 45, que assim nos revela a palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe, pois, Jesus, palavra de esperança: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe, pois, Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se e logo foi ter com Jesus. Ainda o Senhor não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em sua casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na, dizendo: certamente vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão certamente não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e ficou perturbado. Disse, pois: onde o colocaram? Disse-lhe, pois, ela: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava? E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse, pois, Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe, pois, Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que todos creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E tendo dito isso, Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes, pois, Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, acreditaram em Jesus. Louvamos e bendizemos o nome que é sobre todo nome, Ele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, somente a leitura deste texto sagrado já declara a plenitude de Cristo como o Senhor da ressurreição e a vida. A ressurreição é uma das doutrinas básicas da fé cristã e significa a certeza de vida eterna dos verdadeiros cristãos. É a nossa maior esperança, é a ressurreição. Este Lázaro foi uma personagem real que morava em Betânia, perto de Jerusalém. Irmão de Marta e Maria, foi chamado pela Bíblia Sagrada de amigo de Jesus. Era um homem rico, mas era amigo de Jesus. Qual a causa da morte? Resposta: o pecado. Desde Adão até o juízo final, todas as famílias da terra terão que passar por esta desagradável experiência. A morte não respeita ricos nem pobres. Existe a morte física, que é a separação da alma e do corpo. Aqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo para o arrebatamento não provarão a morte física. Existe também a morte espiritual, que representa a vida longe de Deus, onde as pessoas vivem na depravação deste mundo enganador, sem ter e possuir uma plena comunhão com seu Criador. E existe também a morte eterna, é chamada de segunda morte ou condenação, separação eterna de Deus e da vida. Estas almas que terão a participação na morte eterna, elas serão eternamente lançadas no inferno, no lago de fogo. A morte é o salário do pecado. A morte se tornou uma lei pelo pecado original. E para os ímpios, a morte é um terror. Mas para os salvos, a morte física é a entrada para a vida eterna. É o fim dos sofrimentos e das agonias desta vida. A morte de Lázaro, amigo de Jesus. Primeiro, ele adoeceu. Mandaram avisar a Jesus. O mestre diz que aquela enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Mas ele chegou a morrer. Mas aí vem uma palavra de consolação da parte de Cristo. Quando Jesus chegou, Marta lhe deu a má notícia que o seu irmão havia morrido. Jesus disse para ela: teu irmão há de ressuscitar. Jesus, ele sempre tem uma palavra de consolação nos momentos de tristeza da nossa vida. Jesus deu uma palavra de garantia também para ela. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credo nisso, Jesus fortaleceu a fé de Marta. Quando Jesus disse que era a ressurreição e a vida, Marta correspondeu positivamente ao Senhor Jesus e disse: creio que tu és o Filho de Deus. As palavras de Jesus afastou todas as dúvidas do seu coração. A fé, ela tem uma recompensa. Quando Maria e Marta creram que Jesus podia fazer o milagre, Jesus entrou em ação. Jesus se moveu em espírito e disse: onde o puseram? Disseram-lhe:
vem e vê. Jesus foi e viu. As dificuldades sempre acontecem a fim de que o milagre não venha a se concretizar. E a dificuldade estava ali. Primeira, ele diz: tirai a pedra. Segunda, já cheira mal, era a segunda dificuldade, quando Marta disse para Jesus: já cheira mal. Terceira dificuldade ou obstáculo, é já de 4 dias. E a quarta dificuldade era justamente a incredulidade daquelas pessoas que estavam ali. Jesus venceu a todas essas dificuldades. O triunfo sobre a morte chegou. Quando tiraram a pedra, Jesus simplesmente disse para o defunto: sai para fora. E o defunto saiu imediatamente. Ele reviveu, ressurgiu de entre os mortos. Eu quero dizer para você, Cristo é o grande libertador. Primeiro, Jesus libertou a Lázaro da morte. Depois, libertou a Lázaro do sepulcro. E quando ele reviveu, estava amarrado com faixas. Aí veio a terceira libertação. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus tem liberdade para você que é prisioneiro de algum problema ou dificuldade. Lições a ser aprendidas. Nada é impossível para Jesus. Não importa as circunstâncias, as dificuldades. Ele tem poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala sobre vários tipos de ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, através de Elias. O filho da Sunamita, através de Eliseu. O homem que foi lançado no sepulcro de Eliseu. A filha de Jairo. O filho da viúva de Naim. O caso de Lázaro, que estamos comentando. Tabita, através de Pedro. Eutico, através de Paulo. Ressurreição de Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. Ressurreição dos salvos. Ressurreição dos incrédulos para o juízo final. Finalmente, a fé foi um elemento importante na realização do milagre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para a sua meditação, esta reflexão bíblica falando a respeito de Lázaro, amigo de Jesus, e a sua ressurreição de entre os mortos.